Amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao nosso Deus. Amém. Recebe, Pai, os nossos aplausos como adoração, como exaltação a Ti, Senhor. Nós te amamos, Deus. Te glorificamos. Te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. É bom estarmos na presença do Senhor. Amém. É bom quando nós podemos o adorar, glorificar, entrar na presença dEle, amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Eu gosto de falar, e você vai me ouvir sempre falar isso. Você está no melhor lugar que você poderia estar, num domingo pela manhã, amém? Um dia tão especial, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e é bom estar aqui. E glória a Deus pela sua vida, mais um domingo abençoado, mais um culto, mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, amém? Mais uma celebração da ceia do Senhor, e glória a Deus que tudo isso é muito incrível, tudo isso é muito, eu costumo dizer com todo respeito, é muito prazeroso. Eu tenho o prazer de estar na presença do Senhor, amém? Você está comigo? Glória a Deus, é muito bom quando nós entramos na presença do Pai, sim ou não? É muito bom quando nós entramos nesse ambiente, quando nós experimentamos, quando nós temos essa experiência de estarmos na presença do Senhor. E queridos, eu tenho orado, tenho buscado muito no Senhor, tenho pedido para o Espírito Santo que Ele me pegue de uma certa forma, que eu perca todo o controle da minha vida. Parece loucura, né? Mas quando Ele acessa, Ele tem acesso ao nosso coração, quando Ele governa a nossa vida, tudo muda. E eu tenho orado, e esse é o desejo do meu coração, de estar cada vez mais conectado com Ele. Eu tenho orado, Deus, eu quero estar cada vez mais e mais na Tua presença. Eu não sei como que é o seu relacionamento de intimidade, como que é os seus momentos na presença do Senhor. Mas em um desses momentos que eu estava ali, conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo, e orando sobre isso, eu oro sobre avivamento. Eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, que o Teu avivamento venha, de uma maneira real, de uma maneira poderosa, sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, para que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer aconteça. Eu clamando sobre isso, orando pela igreja, pedindo isso, e o Senhor começou a falar comigo sobre isso, sobre estar na presença dEle, e o quanto é maravilhoso estar na presença dEle. Só que o Espírito Santo me falou, a questão não é estar na minha presença, a questão é permanecer na minha presença. E Ele começou a falar comigo, eu comecei a orar, e ali no momento, e Ele falou assim, é fácil você entrar na minha presença, mas a questão é que muitas vezes nós entramos na presença do Pai, e da mesma maneira que nós entramos, nós saímos. Ai, é como eu entrar e sair de uma reunião, é como eu entrar e sair de um cômodo, da minha casa, de um lugar, de um espaço. Então eu venho para a igreja, eu entro na presença dEle, eu choro, eu recebo, eu sou renovado, eu sou impactado, eu sou tocado, só que eu vou embora. E a hora que eu saio daquela porta, eu me desconecto. Como se a presença de Deus estivesse nesse ambiente. E Ele está nesse ambiente, mas não por conta do ambiente, porque os santos estão reunidos nesse lugar. Então, quando eu entro, eu desfruto, glória a Deus, aleluia, mas eu entro e eu saio. Eu venho, eu participo da ceia do Senhor, e está pago. Eu espero, aqui não, glória a Deus, aleluia, na Menorá não, mas em outras igrejas, tem pessoas que só vão no domingo, no dia da ceia. É impressionante, mas eu fui, tomei a ceia,
está pago. Cumpri o meu ritual. Mas tudo bem, aí eu tenho mais um mês e no mês que vem eu volto e participo da ceia. No próximo domingo eu volto e eu entro na presença do Senhor. E eu me derramo, e eu choro. E eu sei que eu preciso mudar muitas coisas e eu até quero. Mas quando eu saio daquela porta, parece que tudo isso muda, parece que se vira uma chave. E o que o Espírito Santo tem me falado é que mais importa do que entrar na presença dEle, é permanecer na presença dEle. E como é que eu permaneço na presença do Espírito Santo? Como é que eu permaneço na presença dEle? Quando Ele permanece em mim. Ou seja, eu preciso atrair a presença de Deus para a minha vida. Eu preciso ter um lugar de habitação preparado para que Ele não somente habite, mas que Ele se manifeste e que Ele se revela. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre a presença manifesta do Espírito Santo em nós. E a pergunta que não quer calar, e você responda para você: você tem atraído a presença de Deus? Ou você tem ignorado, rechaçado e às vezes até expulsado a presença de Deus da sua vida? Pastor, como assim? Queridos, tem coisas que eu não preciso te falar. Você sabe. Você sabe aquilo que afasta a presença do Pai de você. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo em relação a algumas coisas, e eu quero ser muito transparente, muito sincero com o Espírito Santo e com vocês, e não é questão de acusar, não é questão de julgar, porque nós não podemos colocar um termômetro e medir o nível, o grau de espiritualidade da presença do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Mas eu posso fazer isso em mim mesmo, eu posso me avaliar, eu posso entender, eu sei como é que está a presença, eu sei o que é que eu vou fazer quando eu saio daqui, eu sei o que é que eu faço a partir da segunda-feira no meu trabalho, aquilo que eu falo, aquilo que eu comento, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, quem eu xingo, de quem eu falo mal. Eu sei, só que não dá mais. Nós precisamos elevar o nível. Como assim, pastor, elevar o nível? Paulo fala que aqueles que estão chegando, que são novos na fé, a gente tem que dar o leitinho, glória a Deus. Mas até quando nós vamos ficar no leitinho? Até quando nós vamos precisar ficar pregando sobre pecado, sobre oração e sobre jejum? Nós já sabemos. Será que a gente vai ficar pregando sobre... Não vamos mais falar sobre isso. Isso já passou. Nós queremos agora é algo mais poderoso. Nós queremos viver em santidade e atrair a presença do Senhor. Porque Ele deseja isso mais do que eu e mais do que você. Eu já ministrei aqui, não faz muito tempo, sobre relacionamento. Que Deus deseja desde a criação do homem se relacionar com o homem. Eu já falei aqui, Ele criou o homem, criou Adão, soprou a própria vida dele no homem, quis se relacionar, andava na virada do dia com o homem. O homem pecou, se desconectou dessa presença, mas Jesus continuou insistindo. E eu vou repetir isso para que isso tenha que ser bem claro. Eu tenho que entender que mais do que eu, o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele deseja se manifestar, Ele deseja se revelar. Ele está procurando um lugar para Ele se manifestar. E Adão desconectou e a gente vê a história, veio, Jesus destruiu, houve um colapso na terra, entrou o pecado, Jesus destruiu, separou Noé, a sua família, pôs numa arca. Todos nós sabemos a história. E mais do que isso, Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar.
Por quê? Porque Ele deseja se relacionar, mas mais do que deseja habitar em nós, Ele deseja se manifestar em nós e através de nós. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1. Versículos 3 e 4, diz assim, presta atenção, isso é muito poderoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Agora olha o que diz o versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Repete comigo, nos escolheu nele. Eu continuo, antes da fundação do mundo. Para aqui. Queridos, não é desde o ventre da sua mãe. Antes dele criar o mundo, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele. Para quê? Está lá, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Repete comigo, perante ele. O que é o perante ele? É na presença dele. É nele. E em amor. Então, isso me faz entender que antes de qualquer coisa, antes dele criar a terra, ele me escolheu, ele te escolheu para estar na presença dele, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para estarmos nele, representando ele. Por isso ele criou o homem e colocou no lugar onde o próprio Deus habitava. Esse lugar era o Jardim do Éden. Ele criou e ele estava ali. E a gente começa a ver a história, né, como eu continuei, veio Jesus. E o mais lindo de tudo, Jesus veio para se tornar nosso irmão, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E a Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu? O véu foi rasgado. O que isso significa? Que antes, enquanto Jesus ainda não tinha morrido, Deus ele habitava ali no tabernáculo. E tinha lá o lugar santo, santíssimo, santo dos santos. E ali no santo dos santos tinha a arca, e a arca representava a presença de Deus. E somente os sumos sacerdotes, os sacerdotes poderiam oferecer ali os sacrifícios para perdão dos nossos pecados, enfim. Não é o assunto hoje. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio, que ele morreu no nosso lugar, e que o véu do templo foi rasgado, ele falou, a partir de hoje, você tem acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. E nós temos acessado esse lugar? Sim, pastor, todo domingo. Sim, pastor, quando eu venho na ceia. Sim, pastor, quando eu estou no PG, a gente ora ali. Mas não é somente sobre isso, é sobre estar nele e ele em nós. E a gente vê na história essa presença de Deus ali no Éden. E se a gente ver lá em Êxodo, abre comigo lá Êxodo 13, 21 e 22. Nem sei se eu passei esse. Mas diz assim, presta atenção, o Senhor ia adiante deles. Está falando aqui do povo quando saiu do Egito, estava no deserto. Quem que ia diante deles? O próprio Deus. Durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E no verso 22 diz, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Isso me diz o quê? Que o próprio Deus
nunca se apartou do seu povo. Ele estava ali, presente. E quantos milagres a gente viu, e quantos milagres o povo viu acontecer. E mesmo assim, muitos ainda não quiseram, não entenderam. Só que hoje, queridos, Deus não habita mais em lugares feitos por mão de homens. Lá em Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Queridos, olha a grandeza desse Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita mais em santuários feitos por mãos de homens. E ali a gente tem respaldo bíblico em vários versículos. Você pode conferir em 1 Coríntios 6,19, Romanos 8, 9. Mas eu quero ler, anota aí, só vou citar João 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, não o conhece. Aí ele fala: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vocês. E agora eu pergunto, qual é a novidade? Você sabe disso, sim ou não? Eu mesmo falo sempre sobre isso. O Espírito Santo de Deus habita em você. O próprio Deus habita em nós. Ele habita em nós. Ele quer mais do que isso. Ele não quer só habitar, ele quer se revelar. Ele quer se manifestar através de nós. Como pessoas, como igreja e principalmente na nossa nação, com o avivamento verdadeiro que está por vir sobre a nossa nação. E por isso que lá em João 4, 28 diz que o Senhor, ele fala assim: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele está procurando um lugar para se manifestar, para se revelar. Queridos, eu sonho com um grande avivamento que está por vir. Eu sonho com uma igreja avivada. E eu não falo só de menor, é claro, né? O coração é aqui. E pode começar a partir daqui. Onde Deus se manifesta, um lugar onde Deus se revela. Mas Ele vai se revelar como? Por isso que eu falo que habitar é uma coisa que é diferente de manifestar e revelar. Abre comigo lá em 2 Crônicas 16, 9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, amém? Você entende isso? Glória a Deus. E Ele está em todos os lugares. Nós lemos aqui que os olhos do Senhor, Ele passam por toda a terra. Ele olha, Ele vê todas as coisas. Ele sabe tudo que você faz, 24 horas por dia. Tem um salmo que eu não vou lembrar qual, que ele fala: onde você for, você não pode se esconder da presença do Senhor. Se for no abismo, Ele vai estar. Se for no céu, Ele vai estar. Onde você for, Ele vai estar. E Ele está vendo. Porém, não é em todos os lugares que Ele se revela, que Ele se manifesta. Por isso que aqui está dizendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele possa mostrar-se, se revelar, se manifestar forte para quem? Para aqueles cujo o coração é totalmente dele. E será que o nosso coração, e eu me coloco, é totalmente dele?
Será que nosso coração está totalmente voltado para Ele? Mas pastor, está tudo certo. Minha vida é uma bênção. Eu sou abençoado. Glória a Deus. Eu não estou falando aqui que a não manifestação significa que você não está abençoado ou que você não é salvo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se eu aceitei Jesus, recebi Ele e reconheço Ele como Senhor da minha vida, eu sou salvo. Mas enquanto Jesus não volta, como é que vai ser o meu caminhar aqui nessa terra? O que é que eu quero? Eu amo ao Senhor? Eu quero. Eu gosto de usar um exemplo muito tonto, mas muito real. Eu amo a minha esposa. E eu amo estar com ela. E para mim é horrível quando ela não está comigo. Eu amo ao Senhor. E desejo estar na presença dEle. E tem que ser muito mais horrível quando eu não estou na presença dEle. E a pergunta é, será que nós realmente amamos a esse Deus? Porque se eu amo, meu coração, ele é totalmente entregue a Ele. E Ele só vai se revelar através daqueles cujos corações são totalmente dele. E eu te pergunto, você quer fazer parte de um verdadeiro avivamento? Só eu quero. Faz de conta que eu vou perguntar de novo, tá bom? Jesus, me ajuda. Você deseja fazer parte de um verdadeiro avivamento? Aleluia! Aplauda o Senhor, então. Ei, eu quero fazer parte disso. Eu desejo isso. Ou eu só quero entrar na presença. Desfrutei da presença. Mas agora eu vou sair e vou embora. Queridos, vou ser bem sincero, eu não quero mais só ouvir falar de avivamento. Eu não quero mais viver, me perdoe com todo o respeito, das migalhas e de ficar sabendo e falar e viver e vibrar quando eu leio a história do avivamento da Rua Azusa. Eu amo ver o que o Senhor fez na igreja lá dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu. E glória a Deus por isso. Mas eu não quero mais só entender isso, ouvir falar isso. Não, eu quero viver isso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero participar disso. Todos devem ter ouvido falar em 2023 sobre o avivamento que começou lá em, não sei se eu vou falar certo, Asbury, sei lá. Que foi um avivamento que começou ali numa universidade lá no Kentucky, acho que é isso, Estados Unidos, em fevereiro de 2023. Ali, jovens dentro de uma faculdade, eles começaram a orar. Eles começaram a buscar ao Senhor. E o avivamento veio. Eles ficaram mais de 100 horas ininterruptas na presença do Senhor. 100 horas ininterruptas na presença do Senhor. O movimento, a mídia diz que atraiu milhares de pessoas, tanto ali do campus quanto de toda a parte do mundo. E foi algo muito poderoso. E o meu sonho, o meu desejo, o meu anseio é fazer parte de algo assim. Isso vai, se prepare, isso vai acontecer aqui. Eu creio. Só que nesse tempo tinha dois tipos de pessoas. Aquelas que estavam ali, fazendo parte daquele mover, onde viram o próprio Cristo se revelar. E tinha aqueles que saíam dos seus países com as suas caravanas para ir lá ver o que estava acontecendo lá.
E qual das duas pessoas você quer ser? Aquela em que o próprio Espírito Santo vai se manifestar, vai se revelar. Ou você quer saber aquilo? Vou puxar a sardinha para cá, né? Cara, eu preciso ir na menorá. Eu preciso ver o que está acontecendo lá. Mas não é sobre o que está acontecendo lá. É sobre fazer parte do que está acontecendo. E glória a Deus pelo avivamento, glória a Deus por tudo que a gente vê, por tudo que a gente ouviu falar, Rua Azusa, Argentina, Inglaterra e tantos outros. Mas, queridos, não dá mais para a gente só querer. Eu vibro quando eu vejo, eu choro, eu me alegro. Mas eu quero fazer parte. Eu quero que isso comece aqui dentro de mim, queimando dentro de mim. Nós reunidos, buscando essa presença. Por isso que mais importante do que entrar, é lindo, é maravilhoso, é incrível, é fenomenal estar na presença dele. Só que se é tão incrível, por que eu não mantenho isso? Por que eu entro e saio? Eu entro e saio. Eu entro e saio. Nós precisamos preparar o lugar para que ele permaneça em mim, permaneça em você. O lugar de habitação, o lugar de adoração. E como é que eu preparo esse lugar? Como é que eu volto o meu coração? Eu preciso buscá-lo. Eu preciso adorá-lo. Eu preciso ter fome. Se fala tanto em fome e sede. Mas acho que a gente está mais com fome de hambúrguer e de Coca-Cola. De picanha, de churrasco, de festa, de rolê, de viagem. E glória a Deus, isso não é pecado, amém? Mas o quanto você deseja. E para isso você precisa permanecer nele. Para que você seja encontrado, achado por ele. Só que nós estamos clamando por avivamento. Igrejas fazem o culto, sei lá, do poder, disso, daquilo. Mas antes do avivamento, tem que vir o arrependimento. E aí dói, né? Às vezes eu fico chateado, pensativo, que eu vejo as pessoas orando, querendo queimar, queimar, queimar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Não adianta eu clamar, vem Espírito Santo, desce Espírito Santo, se manifesta Espírito Santo, se não houver arrependimento, se não houver metanoia, se não houver transformação de mente. Por isso não dá mais para a gente brincar de ser crente. Eu vou domingo para a igreja, ponho minha roupa de crente, entro, choro, adoro. Segunda eu já estou xingando o cara no trânsito, batendo na mulher em casa, chutando o cachorro do vizinho, faltando no meu trabalho, porque à noite fiquei a madrugada inteira em redes sociais, internet, aí não consigo acordar. E enquanto isso o avivamento não vem. Então, primeiro de tudo, nós precisamos nos arrepender. E eu não preciso falar isso para você. Eu sei, você sabe. Nós sabemos o que precisa mudar. Nós sabemos o que precisa limpar. Nós sabemos o que eu preciso pedir perdão. Nós sabemos a quem nós precisamos perdoar. Mas enquanto a gente ficar nessa vidinha, e mais uma vez eu falo, isso não é acusação. Eu tenho me cobrado muito sobre isso. Claro que pecado, isso já eliminei da minha vida, que não sou perfeito, não sou santo. Mas eu não vivo pecando, não sou escravo do pecado. Falho sim, quando falho o Espírito Santo vem, pega e pega pesado, e bate forte, e glória a Deus por isso, que é a oportunidade que eu tenho de me arrepender, de ir aos pés da cruz, de pedir perdão e de seguir. Mas enquanto você ficar preocupado com que roupa o seu irmão foi na igreja,
enquanto você ficar preocupado com que cor vai ser a igreja, mas tudo bem, glória a Deus. Sabe, enquanto a gente ficar preocupado com aquilo que falaram, aquilo que disseram, sabe, não tem sentido, você vai ficar ali no leitinho. Não dá mais, queridos, não dá mais, não dá mais. Eu lembro, eu não sei se era o pastor Davi Clava, eu não lembro quem que falava sobre isso, que chegaria um tempo que não ia dar mais, não ia ter mais termo. Ou o povo ia ser cheio do Espírito Santo de Deus, ou ia ser cheio de Satanás endemoniado. E eu acho que esse tempo está chegando. Se a gente não se encher, se a gente não se arrepender, se a gente não voltar, nós vamos continuar do mesmo jeito que estamos em todas as áreas das nossas vidas. Então nós precisamos entender que nós estamos em aliança com Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a ceia. E muitos não entendem o significado disso aqui. Mas a palavra de Deus me diz que quando Jesus morreu, ele derramou sangue. Ele ressuscitou. E quando eu estou aceitando Jesus, eu estou em uma aliança de sangue com o próprio Deus. Naquela época, os orientais, eles davam muito valor às alianças. E as respeitavam ao extremo. Então, quando Jesus ele institui exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque para os judeus o pão e o vinho faziam parte de um ritual de aliança de sangue. E uma aliança do mais alto nível. E as duas partes dessa aliança, elas estavam declarando que misturavam suas vidas e tudo que era de um passava a ser do outro e vice-versa. E ao contrair uma aliança desse nível, as duas partes estavam assumindo esse compromisso. Por isso Jesus declarou na ceia que o cálice era a aliança no seu sangue, estabelecendo com isso na ceia um ritual de aliança. E no Velho Testamento nós vemos Abraão indo ao encontro de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e levando o quê? Pão e vinho. E o que era isso? Era um ritual de aliança. Então, queridos, guarda isso. Quando nós ceamos, quando nós participamos da ceia, nós estamos reconhecendo que realmente estamos aliançados com Cristo. E se eu estou em aliança com Cristo, as nossas vidas estão fundidas uma na outra. Eu estou nele e ele está em mim. Então, se eu estou nele e ele está em mim, queridos, isso é muito poderoso e isso é privilégio para aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então Jesus deixou bem claro para aqueles que o seguiam que não bastava apenas se simpatizar com Ele e segui-lo pelos seus milagres e por tudo aquilo que eles estavam vendo acontecer, mas que era necessário uma aliança. E uma aliança de mais alto nível, que é uma aliança de sangue. Só que muitos eles não entendem isso, por quê? Porque isso era costumes da época lá atrás. Mas era esse tipo de aliança que Jesus se referia, quando ele profere essas palavras: em verdade vos digo. Isso está lá em João 6, 53, 56. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida.
quem comer a minha carne e beber o meu sangue, diz lá no último trecho desse versículo, João 6,56, permanece em mim e eu nele. Então, quando eu falo da presença manifesta do Espírito Santo, eu estou te falando de algo que é muito poderoso e que é real e que talvez você nem acredite. Mas tudo bem. Quem vai perder é você. Desculpa. Mas é isso. Não quero desfrutar, não quero isso, pastor. Tudo bem. Eu quero. E muito. E quando Jesus fala de comer a carne e beber o sangue, é claro que isso não era literal. Mas isso é algo, é um ritual, é um símbolo. E quando Jesus fala isso sobre essa aliança, sobre essa mistura de vida, sobre ser um só, isso fica claro que quando o mestre diz que essa pessoa permaneceria nele e ele nessa pessoa. Então, queridos, hoje nós temos a oportunidade de sentar e participar da ceia do Senhor. E aqui também está a resposta para muitas coisas. Por que eu não consigo permanecer? Porque provavelmente eu não entendi o que é esse, vou chamar de ritual, esse simbolismo, esse momento. O que é participar dessa ceia? O que isso representa? Porque o participar dessa ceia tem consequências espirituais, que pode ser bênçãos e também pode ser maldição. Ei, pastor, que heresia! Você está me dizendo que se eu participar da ceia pode me trazer uma consequência, uma maldição? Sim, se você participa dela indignamente. E por isso que o Senhor nos ensina a nos examinarmos a nós mesmos. E se tiver alguma coisa a acertar, pedir perdão, e assim eu participo. Porque se eu não participar também, eu estou desonrando aquilo que Jesus me ensinou. Aquilo que Ele deseja para a minha vida. Então, queridos, bênção por quê? Porque lá em 1 Coríntios 10, 16 diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Observe que ele fala do cálice da bênção. E aí não é mais figurada, aí é real. A ceia do Senhor nos traz bênçãos. A obra redentora de Cristo nos proporciona cura física, cura emocional. E no momento da ceia é um momento onde nós podemos provar sim dessas bênçãos. Você pode receber cura participando da ceia do Senhor. Você pode ser alcançado, ser tratado, e você vai ser abençoado. Só que ao mesmo tempo fala que lá naquele tempo muitos estavam fracos e doentes. Por quê? Porque não discerniam o corpo do Senhor na ceia. Não entendiam o que estavam fazendo. E eu estou falando isso para você por quê? Porque talvez você vai buscar essa presença, você vai querer que ela permaneça em você, mas se tiver algo errado, não tem como a presença dele permanecer em você. Você pode vir, você pode acessar, você pode desfrutar, mas não vai permanecer. Por quê? Porque tem alguma coisa errada, alguma coisa que precisa ser tratada. Por isso que a ceia do Senhor deve ser um momento especial de comunhão, de reflexão, de fé, de devoção, de adoração, ser tratado com muita seriedade, é algo muito relevante. E que muitas vezes as pessoas estão fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Pastor, e por que pode trazer maldição? A palavra de Deus não vai falar especificamente de maldição. Mas ela mostra que essa maldição pode vir em forma de juízo para aqueles que desonram ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, 27 a 32 diz assim, por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, queridos, presta atenção, não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus que está falando.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados para o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o que está dizendo aqui se eu não sei o que eu estou fazendo? Ou se eu estou fazendo de qualquer jeito? Isso pode dar ruim. Eu não estou te falando isso para te trazer peso, amém? Amém? Você entende isso? O Senhor está nos alertando, queridos. Por quê? Porque Ele deseja se manifestar em nós e através de nós. Então, se você deseja fazer parte desse avivamento, se você quer ser esse lugar onde Cristo vai se revelar, Ele precisa governar a sua vida. E a gente precisa deixar o leitinho de lado e começar a procurar algo mais, com mais substância, mais palavra, mais poder, mais a presença dEle. Parar de brincar de ser crente. E se você quer, você precisa preparar esse lugar de adoração, sendo uma casa pura, santa, que tem fome, que tem sede, que deseja a presença manifesta do Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero, eu desejo. Só que para isso, eu preciso ver, analisar, me examinar. Porque Ele só vai permanecer em mim e eu nele. Primeiro, se eu entender a aliança que eu tenho com Ele, que é uma aliança de sangue. Eu preciso entender que Ele deseja isso mais do que eu. Você deseja isso, meu irmão? Eu anseio muito por isso. Eu tenho buscado isso. E como igreja? Você já imaginou, no momento de culto, a gente está buscando, está adorando. O Espírito Santo viu. Uau! Por que, pastor, o Espírito Santo não vem? Não somente ele não vem, como ele está aqui. Ele se faz presente aqui. E ele quer se revelar, e ele se revela para muitos. Mas eu falo daquele avivamento, que nós não vamos mais desejar sair da presença dele. Aqueles meninos lá naquela universidade começaram a orar, eles não queriam mais sair da presença do Pai. Por isso eles ficaram ali. Quando eu era jovem, quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando começou o avivamento lá na igreja da Lapa, meus brothers aqui vão lembrar muito bem disso. Domingo à noite acabava o culto. Os jovens desciam e tinha um menino que ia para o piano. E ninguém queria ir embora. E a gente ficava ali, por horas e horas. Isso depois de acabar o culto. Buscando, orando, clamando, adorando. E tinha adolescentes que os pais vinham e carregavam. Pegava no colo para levar para casa. Por quê? Era a presença manifesta do Espírito Santo. E quando a gente experimenta isso, nós não vamos querer outra coisa. E nós como Menorá, queridos, nós estamos em obras, amém? Nós estamos fazendo algo ali muito top, muito lindo. As coisas estão acontecendo. E precisamos estar juntos nisso, amém? E vai ficar um lugar muito legal, muito agradável. Mas a presença manifesta do Senhor não é sobre templo. Não é sobre parede. Nós vamos ter ali sim, cadeira top, um som top, iluminação top. Uau! Mas isso, sem a presença manifesta, sem a presença de Deus, não é nada.
É apenas um local onde nós vamos nos reunir. Mas eu creio e eu sei que o que nós estamos fazendo é para algo muito maior do que jamais nós vivemos ou imaginamos viver. Porque o avivamento vai vir. Eu creio. Eu não sei se vai demorar. Eu espero que não. Mas que vai vir, vai vir. E nós, como Igreja Batista Menorá, nós vamos fazer parte disso. Porque nós vamos preparar o ambiente para que isso aconteça. E o que é preparar o ambiente para que isso aconteça? É um lugar onde os santos, cheios do Espírito Santo de Deus, se reúnem. E queridos, essa vinda vai ser transformada. Esse local vai mudar. Porque todos os lugares onde o avivamento veio, houve transformação. Você deseja a sua nação sendo transformada? Então eu vou te falar uma coisa, não é sobre Lula, nem Bolsonaro, nem esquerda e nem de direita. É sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus através da igreja. Sabe, muitas vezes a gente está brigando de forma errada. Porque eu sou Lula, porque eu sou Bolsonaro, porque eu sou esquerda, porque eu sou direita. Porque isso, por ser aquilo. Para! Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos continuar clamando pela nação. Porque o Brasil é do Senhor Jesus, pronto e acabou. E nós vamos ver essa nação transformada. Por quê? Porque aquele avivamento que nós desejamos, ele vai acontecer. Mas você quer ver ou você quer fazer parte? Se depender de você, esse avivamento vai vir? E para encerrar, abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 8, 18 e 19. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Você está vendo o sofrimento? Está ruim? Está assustador? Está tenebroso? Sim ou não? Mas tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ei, em quem? Em nós. Então tudo isso que não dá para se comparar com o quê? Com a glória, que há de ser o quê? Revelada, manifesta. Em quem? Em mim e em você. 19, por quê? A ardente expectativa da criação. Aguarda o quê? A revelação de quem? Dos filhos de Deus. Mas daqueles que a presença de Deus é manifesta. E agora eu pergunto, para a gente encerrar, até quando? A criação vai ficar aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Até quando nós vamos ficar brincando de ser crente? Não dá mais para entrar na presença do Senhor e sair. Eu vou numa festa, eu desfruto daquele momento, só que eu vou embora. E glória a Deus por isso. É bom estar na presença do Senhor. Mas fique esperto. Talvez quando você sair da presença do Senhor, cuidado em que presença você está entrando. Não dá mais para brincar. Eu venho na igreja, participo da ceia, eu vou para o rolê, eu vou para o balada, eu vou fumar, eu vou beber, continuo viciado, continuo pecando, continuo com meu pecadinho de estimação, meu lar é só fake. Não dá mais, não dá mais. Nós precisamos nos arrepender. Feche os seus olhos, vamos orar. Tem alguns segundos e fale você com Deus.
Nessa manhã, nós não vou fazer nenhum apelo, não vou te chamar aqui na frente, nós não vamos orar por avivamento. Não nesse momento. Porque antes do avivamento precisa vir o arrependimento. A casa precisa estar limpa. Ele só vai permanecer no lugar santo, puro e irrepreensível, cujos corações estão totalmente, não é só um pouquinho, totalmente, não é só de domingo, totalmente, não é só na ceia, totalmente voltados para Ele. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, eu te exalto. Eu te louvo porque essa palavra é para mim, Senhor. O Senhor falou comigo, Pai. Eu compartilho com os meus irmãos que nós queremos avançar, nós queremos crescer juntos como igreja, como corpo de Cristo, Pai. Senhor, nós desejamos viver, Senhor, um avivamento que eu sei que o Senhor também deseja, porque nós entendemos que o Senhor está procurando esse lugar para se manifestar. E eis-nos aqui, Pai. Se manifesta em nós, através de nós, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e pedimos, Pai, se há algo em nós que precisa mudar, se há algo em nós que precisa ser transformado, Senhor, todo pecado oculto, Senhor, tudo aquilo, Pai, que está escondido, toda a sujeira que está embaixo do tapete, Pai. Ah, Jesus, isso precisa sair, Pai. Por isso nos perdoa, Pai. Perdoa-nos, Pai. Espírito Santo, que nessa manhã, de uma maneira muito específica, muito pessoal, o Senhor possa estar falando com cada um de nós, Pai, naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisamos limpar, naquilo que precisamos nos arrepender. E, Senhor, Espírito Santo, eu te peço, coloque em nós sede e fome pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, continua. Fala conosco, Pai. Que essa palavra venha, Senhor, estar batendo na nossa mente, no nosso coração. Hoje, amanhã e a semana inteira, enquanto não houver mudança, Pai. Para que possamos crescer e avançar. Se manifesta, Pai, em nós e através de nós. É isso que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, nós vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. Eu quero já chamar aqueles irmãos que vão estar